O Volvo EX90 demorou um pouco para chegar, era previsto que ele chegasse no Brasil no começo de 2024, mas ele só chega no começo de 2025, mas ao que tudo indica, a espera compensou. Isso porque ele traz uma série de tecnologias semi-autônomas, muito por conta daquilo ali, chamado de LiDAR, que concentra 8 câmeras, 16 sensores e uma série de radares, exatamente para proporcionar para o condutor desse carro aqui uma série de tecnologias semi-autônomas de segurança, o famoso ADAS. E eu vou te contar um pouquinho mais enquanto eu estiver dirigindo. Bom, o visual aqui da dianteira remete ao EX30, é claro, seguem a mesma identidade visual exatamente porque estão na mesma família. Portanto, a grade é completamente fechada exatamente para evidenciar de que se trata de um modelo elétrico. E os faróis são em formato de martelo, assim como o EX30, e são pixelados e tem um visual muito interessante, principalmente durante a noite, fica bem marcado e você consegue visualizar e identificar de que se trata de um EX, tanto 30 quanto 90, de longe. Em relação a porte, o entre-eixos é de 2,98 m, que é exatamente o mesmo entre-eixos do XC90, que você já conhece bem e que também comporta 7 ocupantes aqui. Daqui a pouco eu vou te mostrar como que é o espaço lá na terceira fila e o quanto que sobra de espaço no porta-malas, que é a grande questão de SUVs como esse aqui, que carregam 7 pessoas. O comprimento é de mais de 5 metros, a altura pouco mais de 1,74 m e a largura pouco mais de 2 metros. É um SUV de grande porte e o mais incrível é o desempenho que ele proporciona graças aos 2 motores, um em cada eixo. Agora falando um pouco sobre design, eu mostro aqui essas rodas Aro 22 que tem desenho exclusivo Triton e que ajudam a trazer esse ar de sofisticação aqui para esse SUV de luxo. Além disso, a gente tem uma área envidraçada um pouco mais reduzida, que também é para trazer requinte, né? Como vocês podem ver, a gente tem uma área de lataria muito maior. E outro elemento que traz requinte aqui para a carroceria são essas maçanetas escamoteáveis que podem recolher ou avançar conforme eu me aproximo do veículo. E também destaco esses retrovisores aqui com essas câmeras embaixo, que também tem um design bem disruptivo. Aqui a traseira também segue a identidade visual proposta pela família EX, que também está presente no EX30, é claro. E nós temos aqui a lanterna em formato de C e com elementos pixelados aqui no meio. Os elementos luminosos também continuam aqui na parte superior e remetem à família XC, XC60, XC90, que vocês conhecem muito bem, e essa mistura ficou muito harmoniosa aqui na traseira. E é lógico que um carro dessa categoria traz abertura do porta-malas elétrica e também por movimento, basta eu estar com a chave no bolso e eu passo o meu pé aqui embaixo e a porta abre. Foi um pouquinho difícil, mas rolou. Com os 7 bancos montados, segundo a Volvo, sobram 308 litros de compartimento. É um bom compartimento, é muito maior do que muito SUV médio que a gente tem no mercado no Brasil, que também oferece 7 lugares e, portanto, eu consigo acomodar 2 malas de bordo e mais uma média aqui com alguma tranquilidade, e é realmente um calcanhar de Aquiles nessa categoria. Além disso, eu tenho um compartimento que eu posso acomodar objetos menores aqui e também um sistema de recarga portátil, por exemplo, que eu tenho até um objeto aqui em que eu posso acondicionar isso. Sem essa terceira fileira montada, o espaço passa para 654 litros, o que vira um latifúndio por aqui e não vai ter problema de espaço quem viajar com 5 ocupantes.
Eu tô aqui na terceira fileira e resolvi montar os bancos da segunda fileira no máximo e no mínimo. Então esse assento central está ao máximo para trás. E aí o meu joelho avança completamente nesse banco aqui e eu ficaria muito desconfortável se esse banco aqui da extremidade também tivesse junto com esse banco do meio. Agora, com o banco o máximo para frente, eu fico um pouco mais confortável e não chego a raspar o meu joelho no banco da frente. Acontece que quem viajar aqui na frente, com o máximo para frente, não vai ter a melhor das experiências de viagem. E mesmo aqui atrás, é lógico que eu não fico muito confortável e não é um banco feito para adulto, e sim para crianças, para adolescentes. Não é um espaço muito generoso, mas é possível fazer uma viagem pequena desde que eu consiga negociar o espaço com quem vai na frente. Falando um pouco das comodidades que eu tenho aqui, eu tenho uma saída de ar aqui para a terceira fileira. E isso é muito positivo, principalmente porque o ar lá da frente não vai dar conta de climatizar a cabine inteira. Eu também tenho um porta-copos aqui que também serve de porta-treco ou porta-celular e tenho uma entrada USB-C em cada um dos bancos para a gente não brigar aqui para carregar o celular. Agora, com 2,98 m de entre-eixos, sem precisar negociar com quem viaja lá atrás, eu viajo com muito conforto aqui e inclusive eu posso mexer no encosto, então eu posso ir bem para trás aqui e ficar bem mais reclinada, muito mais confortável. O meu joelho nem chega a bater no banco da frente, esse banco está ajustado para mim, eu tenho 1,74 m, não sou uma pessoa de uma estatura pequena e fico muito confortável por aqui. É lógico que quem senta no meio sempre é um pouco prejudicado por conta desse encosto um pouco mais duro. Eu tenho um porta-copos aqui, é claro, e ele também tem bastante sofisticação, como exige essa categoria de SUVs de luxo. E eu também elogio o fato da gente ter saídas de ar tanto aqui no meio quanto na coluna. Isso ajuda muito a dar um clima mais agradável para quem senta aqui atrás. E também destaco esse alto-falante na parte superior da porta, que ajuda e muito a climatizar em termos de áudio a cabine como um todo. E me chamou muita atenção todo o acabamento aqui da porta traseira, que normalmente não é um acabamento tão esmerado quanto da porta dianteira, e aqui segue exatamente o mesmo design. Então a gente tem essa imitação de couro em cima, a gente tem também esse filete que imita alumínio, é plástico, mas é muito bem trabalhado, então é tudo muito bem esmerado, um acabamento muito esmerado, assim como os bancos que tem esse tom claro combinado com a cor cinza. E aí eu também chamo a atenção para essa maçaneta bem diferenciada que também está presente ali na frente, em que eu preciso puxar aqui de forma vertical. Isso é novo e traz muito requinte aqui. E falo também sobre esse teto, ele é completamente de vidro. Segundo a Volvo, ele tem uma proteção UV que não deixa o calor invadir a cabine e muito menos raio ultravioletas, mas a minha impressão é que ele esquenta um pouco o ambiente, mas só num teste um pouco mais aprofundado que a gente vai conseguir comprovar isso para você ou não. De qualquer maneira, é agradável e num país tropical como o nosso, é bem interessante a gente ter um teto desse tamanho de vidro. Bom, agora falando um pouco sobre a primeira fileira, que a parte que chama mais atenção é a presença do quadro de instrumentos por aqui, que é bem minimalista, é pequeno, mas traz um diferencial em relação ao irmão menor, que não conta nem com esse quadro de instrumentos. Todas as informações
são voltadas aqui para a central multimídia. Se você quiser saber mais sobre isso, é só clicar no card que está aparecendo aqui em cima para conferir a avaliação completa que a gente tem aqui no canal do EX30. Mas é uma tela que me traz informações importantes e me traz, por exemplo, o mapa, que pode ser visualizado tanto aqui na central multimídia quanto no quadro de instrumentos, e eu posso ir mudando cada uma das funções que eu quero que apareça aqui. Eu posso inclusive pedir para aparecer apenas o meu modo de condução aqui quando eu estou com o autopilot acionado. Eu vou te mostrar mais isso dirigindo, mas é uma tela que me traz informações importantes e ela também é combinada com o Head-Up Display, que me traz informações da velocidade, do limite da velocidade da via e também algumas informações do GPS. A tela aqui da central multimídia tem mais de 14 polegadas e ela tem um software do Google e, portanto, é extremamente intuitiva. Todos os grafismos são muito modernos. Eu tenho conexão sim com o Apple CarPlay sem fio, ele já está disponível por aqui, mas eu não tenho a conexão com Android Auto. Isso porque o sistema já é da Google e, portanto, todos os aplicativos são nativos. Eu posso baixar aqui todo e qualquer aplicativo que você tenha no seu smartphone. Spotify, por exemplo, Google Maps, o próprio Waze, o YouTube, lógico, se você tiver parado. Então a Volvo entendeu que o Android Auto não precisaria ser espelhado, mas para quem prefere o sistema iOS, ele permite que você possa espelhar o seu iPhone aqui na tela, mas o sistema é realmente muito completo. A ideia da família X é ter um interior minimalista, não é mesmo? E é lógico que o EX90 ele acompanha essa tendência. Então todos os controles são feitos por essa central aqui. Eu tenho poucos botões físicos, eu tenho basicamente a alavanca do câmbio aqui, uma outra alavanca que mexe nos faróis e também nos limpadores, e o restante que eu tenho de botão físico tá aqui no volante. Então, para eu ajustar, por exemplo, a altura do volante, eu tenho que vir aqui na central multimídia e nos ajustes eu consigo ir para cima ou para baixo, ou mesmo mexer na profundidade desse volante. A mesma coisa vale, por exemplo, para os retrovisores, que eu também consigo mexer aqui para a central. É uma questão complicada porque seria bem-vindo esse sistema redundante, que é ter aqui todos os ajustes, mas também ter um botão físico para que eu pudesse mexer aqui. Isso também vale pelo fato de que eu não tenho nenhum botão para acionar o motor, né? Então, para ligar o carro é basicamente entrar e fechar a porta. E eu tenho aqui uma chave, que é um cartão que está acoplado aqui nesse celular da Volvo e que você também poderia acoplar dentro do seu celular a chave. Mas o que acontece é que quando eu tenho qualquer questão, alguma questão aqui com a central multimídia, como aconteceu durante o momento em que eu estava dirigindo aqui na Califórnia, eu não consegui resetar o sistema, porque simplesmente eu não consigo desligar o carro. Eu tenho que sair do carro, me afastar do carro com a chave, para aí sim o sistema desligar. Então é algo um pouco inadequado, complexo esse sistema, que é interessante, é muito moderno o fato de você não ter nenhum botão para ligar o carro, mas atrapalha um pouco no cotidiano, no dia a dia. Segundo a Volvo, nós temos 48 quilos de plástico reciclado aqui no interior, eu não duvido disso. Tem uma boa parte de plásticos aqui, mas eles são muito bem trabalhados. A gente também tem alumínio reciclado e segue essa tendência do EX30 também. Como eu mostrei para vocês, há uma série de materiais reciclados no interior, inclusive nos bancos. Não é o caso aqui, a gente tem um couro ecológico por aqui que é muito bem trabalhado, mas a gente percebe que os materiais aqui são de boa qualidade, mas tem essa preocupação com o fato deles serem reciclados, e é uma bandeira que a Volvo já levanta há algum tempo, e é lógico que o EX90 também seguiria essa tendência. E para falar um pouco dos porta-objetos que eu tenho aqui, eu tenho um grande aqui no meio, que inclusive é bem profundo e cabe bastante coisa. Eu também tenho dois porta-copos,
um carregador por indução aqui na frente que traz bastante ergonomia aqui, porque é muito fácil de você acessar. A gente tem também um segundo andar aqui em que eu posso acomodar objetos maiores e eu também tenho 2 entradas USB-C ali embaixo. E eu também tenho, é claro, um porta-luvas, mas ele não vai abrir se você apertar aqui. Você tem que vir aqui na central multimídia para conseguir dar o comando para ele abrir. Você vê que não é muito fácil, mas tá aí, agora tá aberto, tá aí a minha crítica em relação ao fato da gente não ter muitos comandos físicos aqui no EX90. Bom, agora vamos dirigir comigo que eu tenho muita coisa para te contar, não só de todos os sistemas que eu tenho aqui de tecnologia semi-autônoma, mas também de desempenho e de comportamento dinâmico. Vamos comigo? Bom, finalmente dirigindo aqui o Volvo EX90, eu já começo te dando as informações em relação aos motores elétricos, um em cada eixo, como eu já comentei, e portanto esse carro aqui tem tração integral. Os 2 motores juntos entregam ao máximo 408 cavalos na versão de entrada Twin e podem entregar 517 cavalos na versão Performance, que é a versão topo de linha e que é a versão que deve ir para o Brasil. Portanto, esse carro aqui deve chegar ao Brasil em versão única e, como eu já te falei, somente no primeiro trimestre de 2025. Falando um pouco sobre o comportamento desse carro aqui, a gente tem um 0 a 100 segundo a marca de 4,9 segundos nessa versão topo de linha, e eu considero que esse número é verdadeiro, afinal são quase 100 kgfm de torque, é uma patada. Mas tem uma questão bem interessante. Normalmente carros elétricos, a partir do momento em que você faz o kickdown do acelerador, ele te dá uma patada mesmo, você gruda no banco. Não é o caso aqui do EX90. Ele realmente mostra muita potência no momento em que você acelera, mas a aceleração é progressiva. Isso não quer dizer que ele é um carro manco, como a gente costuma dizer nos bastidores, muito pelo contrário, mas existe uma progressão no próprio pedal do acelerador para evitar essa pancada de uma vez só, ou seja, os quase 100 kgfm de torque não são entregues de uma vez só. E isso é positivo, pelo menos na minha opinião. Eu tô aqui numa das grandes avenidas aqui na Califórnia, em Newport Beach. Vou me afastar um pouco do veículo da frente para conseguir te mostrar um pouco de como é essa sensação. Então aqui o velocímetro tá me mostrando em milhas por hora, que é o padrão aqui dos Estados Unidos. Então eu tô baixando aqui para cerca de 50 milhas por hora e vou acelerar para te mostrar que é progressivo mesmo. Então ele vai muito bem, sim, mas não é uma pancada. Como você pôde observar aí, o meu corpo não gruda no banco, como acontece com outros modelos elétricos que a gente tem no Brasil, inclusive da própria Volvo. O C40, por exemplo, faz essa pancada de uma vez só. Agora falando um pouquinho sobre o comportamento da suspensão, que é pneumática e independente em ambos os eixos e tem um acerto muito voltado para o conforto. Isso combinado com uma direção que não é nada anestesiada, ela me dá muito feedback do piso. Isso faz com que eu tenha muito prazer na condução, isso é extremamente positivo, traz uma dinâmica muito interessante aqui. E no pouquíssimo asfalto que não estava tão bom que eu peguei aqui numa rodovia bem curvilínea aqui um pouco antes, mostrou que a suspensão dá muito bem conta do recado ao filtrar qualquer imperfeição que a gente tenha por aqui. Outra questão que eu queria evidenciar é a ergonomia, né? Então é lógico que eu tenho todos os ajustes elétricos, como é natural num SUV desse porte e dessa categoria. Então eu tenho os ajustes de profundidade de altura aqui do volante, que, como eu mostrei para vocês, só pode ser ajustado aqui na central multimídia, mas eu também tenho todas as informações muito na minha mão. Então
tanto o mapa eu posso observar aqui na central multimídia, quanto aqui no quadro de instrumentos, quanto algumas informações exatamente no momento em que eu vou fazer alguma conversão, ele me mostra no head-up display. Isso proporciona mais ergonomia e também mais segurança, sem dúvida. Para eu acionar o autopilot, eu não posso estar num trânsito, eu não posso estar apertando o pedal do freio. Mas falando um pouco de como que foi a experiência de dirigir com esse autopilot aqui, ele me traz muita segurança, principalmente porque eu verifico que por conta da quantidade de câmeras e radares, ele consegue identificar carros, caminhões, motos que nem eu tô vendo. Então ele traz muita segurança, ele me mostra aqui no quadro de instrumentos exatamente quais são os carros, tudo que ele tá vendo. Eu vou tentar aqui acionar, ele agora me mostra que tá acionado, entra uma luz verde aqui que me mostra que é ele que tá conduzindo, e aí eu posso setar conforme a velocidade que eu quero que ele siga. E aí se o trânsito parar, ele para também, mas é o nível 2 de autônomo. Portanto, ele pode sim fazer curvas, ele acelera quando o trânsito avança, mas se eu dou seta e quero mudar de faixa, ele vai pedir para eu assumir o volante. Além disso, eu também não posso estar distraída, não posso pegar o celular e verificar alguma coisa, começar a baixar muito meu olhar. Ele vai pedir para que eu volte a minha atenção para frente do veículo, e a mesma coisa vale também para que eu solte o volante completamente. Ele vai pedir para eu voltar as mãos ao volante. E para que esse sistema autopilot funcione, eu tenho uma câmera apontada aqui para o meu rosto para visualizar exatamente se eu estou distraída ou não, e também se eu tenho alguma alteração de comportamento que vai fazer com que o sistema assuma a condução. Portanto, por exemplo, se ele perceber que eu estou embriagada, ele vai sim assumir o volante e parar o veículo. Isso é um avanço sem dúvida, e isso só pode acontecer por conta dessa quantidade de radares e câmeras que temos aqui nesse carro. Temos também um microchip da NVIDIA que faz com que todo esse controle, toda essa comunicação com o condutor seja ainda mais avançada. O que eles querem de verdade é que o sistema do carro identifique as suas preferências, o que você realmente quer antes de você falar. Então, não é nem para você acionar o sistema, ele já vai te dar todas as suas opções, todas as suas preferências antes mesmo de você pedir. É quase uma previsão do futuro, mas é interessante, sem dúvida. O mais interessante é que esse microchip oferece uma atualização over the air de uma forma mais corriqueira. Segundo a Volvo, a cada 6 semanas ocorre uma atualização, e você pode ter inclusive um incremento de potência do motor, pode ter um incremento de alguma atualização da própria central multimídia, que pode, por exemplo, ter um Android Auto sem fio aqui que não está disponível nesse momento. Então tem uma série de tecnologias que podem ser introduzidas por meio do over the air, e o que proporciona isso é esse microchip da NVIDIA. Esse é o novo EX90, mas você deve demorar para ver esse SUV aqui de 7 lugares nas nossas ruas. Isso porque, segundo informações da Volvo, eles vão fazer o possível para que esse carro chegue ainda em 2024 no Brasil, mas é mais provável que ele chegue só no começo do ano que vem, no primeiro trimestre. E todo esse atraso é por conta do próprio atraso de lançamento. Nós de 4 rodas fomos no fim de 2022 para a Suécia, exatamente para a apresentação estática, para a apresentação da plataforma desse novo SUV aqui, e a previsão naquela época é que ele chegaria no Brasil em 2024, e ele teve esse atraso não só para o Brasil, mas para outros mercados. Eu estou aqui no lançamento mundial e ele está chegando só agora, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, e vai ter aí esse atraso em relação ao Brasil, que é bem comum. Bom, em relação ao preço, nós não temos nenhuma estimativa da marca. É capaz que ele custe mais que o XC90, portanto mais de R$ 700
R$ 1.000, mas a gente só vai ter esses preços definitivos apenas no momento do lançamento oficial desse SUV no Brasil. Bom, é isso, espero que tenham gostado do vídeo, peço que curtam e compartilhem com seus amigos e não deixem de conferir tudo que a Quatro Rodas faz aqui no canal e em todas as redes sociais, Instagram, TikTok e Facebook. E só lembrando, Quatro Rodas, aqui se faz jornalismo. Um beijo!